por que Jesus morreu? Afinal, por que Jesus morreu? Por muito tempo, na minha infância, eu fiquei observando, e a gente ouve assim por tradição até, Jesus morreu para nos salvar e tal, e a gente fica perguntando, salvar do quê? Morrer para quê? Precisava morrer? Outro dia eu estou dando aula num seminário, e chega um irmão que tinha mais de 20 anos de crente, e ele chegou para mim com uma dúvida que eu também já tive, e não discrimino ele por isso. Ele chegou para mim e falou, mas pastor, por que que Deus, no seu infinito poder, ele decidiu fazer um ato tão sangrento, de certa forma assim, com todo respeito, ele olhando para mim, né, e falando, algo tão macabro até de certa forma. Por que que tinha que mandar o filho, ele tinha que morrer, Deus não podia fazer uma outra forma mais bonita, que não precisava haver sangue, não precisasse haver sacrifício de animais no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a completude de tudo isso em Jesus Cristo, entregando a sua vida para morrer no madeiro com tamanha dor. Deus não podia fazer de outro jeito, talvez estalar o dedo e pronto, né? Estamos salvos todos nós. Então, é muito importante a gente refletir sobre esse assunto. Por que Jesus morreu? Existe um motivo pelo qual que a única forma de nós termos salvação é através da morte de Cristo. A gente precisa entender um pouquinho disso, e eu quero trazer talvez outras perguntas também, para ajudar a gente a chegar nessa resposta. Eu separei aqui cerca de 5 perguntas que nós vamos tentar assim responder no desenvolvimento da nosso diálogo aqui. Que a primeira é, de onde nós viemos? A segunda é, o que fizemos? O que merecemos? A terceira. A quarta, por que o castigo é eterno? E quem pode pagar a eternidade? E por último, nós vamos ver aí, por que Jesus morreu, né? Então, esse é o desenvolvimento que eu quero trazer com você nessa noite. E então nós precisamos partir dessa primeira pergunta. De onde nós viemos? Quem somos nós? E eu não quero me deter muito nessas perguntas filosóficas, mas quando nós olhamos para nós podemos ter pensado o seguinte, da onde eu vim? Talvez você, quando criança, talvez tenha tido essa curiosidade de perguntar para sua mãe e para o seu pai, da onde eu vim, pai? Da onde eu vim, mãe? Aquela pergunta que todo pai quer fugir. Alguns falam que veio da cegonha e assim por diante, e tem alguns que é mais fantasioso ainda do que a cegonha. Diz que nós viemos de uma ameba, né? Uma célula, uma semicélula, vamos dizer assim, que veio evoluindo até chegar à estatura de quem nós somos, seres conscientes e com uma estrutura complexa tal. E não seria muito coerente a gente ter esse tipo de resposta. A gente não veio, de fato, da cegonha não trouxe a gente do além, e muito além disso, também não fomos amebas evoluídas. Nós temos um Criador. Quem criou nós não foi nosso pai e nossa mãe. Eles são a fábrica, mas eles não são os criadores nossos. Então, quando nós olhamos para isso, nós precisamos pensar, quem me deu capacidade de raciocinar com tamanha precisão, que eu tenha consciência de mim mesmo e da minha existência, e eu tenha a capacidade de julgar racionalmente. Quando você olha para os animais, por exemplo, você não vê essa capacidade de consciência. Eles estão ali vivendo, eles vivem pelo instinto. Quando você olha para as plantas, você vê que eles não têm, basicamente, não têm raciocínio, não têm consciência de si mesmo. Quando você olha para a pedra, você vê que ela não tem memória, não tem conhecimento, não tem moral, não tem nada disso. Então a primeira questão que a gente precisa observar é, nós viemos da onde? A Bíblia vai dizer para nós que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A nossa origem é em Deus. Deus criou o homem e criou a mulher a partir do nada. Com uma espécie de amor, Deus entregou ali o seu poder para nos criar, sem que Ele precisasse de nós. Foi um ato de criatividade e de amor, porque Ele amou para criar. Uma coisa interessante. Então nós vemos de Deus. Essa é a nossa origem é Deus. E a segunda pergunta é, o que fizemos depois da criação? A Bíblia conta assim que nós fomos criados e existiu um primeiro casal, todo mundo conhece, Adão e Eva. Adão e Eva foram os representantes de toda a humanidade. E aí quando nós pegamos isso, nós vemos que Deus tinha um propósito na criação do primeiro casal de seres humanos, que deu para eles uma responsabilidade de poder fazer o quê?
de poder decidir o futuro da humanidade. Nós poderíamos dizer que Adão, ele era alguém que representou nós, que Deus deu para ele a autonomia como o primeiro ser humano a representar todos nós e o nosso destino. Deus deu duas opções para Adão e Eva. Esses queriam representar todas as mulheres e todos os homens. Ele disse: aqui está a árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual você não deve comer, porque fazendo isso você vai estar se rebelando contra mim que te criei, que te dei a vida, que te dei a oportunidade de viver. E aqui está a árvore do conhecimento, ou melhor, a árvore da eternidade, o fruto da vida. E você deve, então, eu vou te dar um tempo para você escolher qual vai ser o futuro que haverá para você e para os seus descendentes. Dali em diante, Adão escolhe, nós sabemos, a pior parte. Eva, seduzida pela serpente, toma do fruto do conhecimento do bem e do mal, e aí a humanidade, depois Adão come também, a humanidade ali é levada para um estado de corrupção. A gente chama isso de corrupção herdada. Ou seja, Adão e Eva passaram para nós, e nós herdamos de Adão e Eva essa corrupção, que é o pecado dentro de nós. Essa é uma corrupção que tanto é uma inclinação nossa para o mal, uma inclinação nossa para o pecado, esse desejo muitas vezes para aquilo que é proibido, aquilo que não pode, aquilo que é mal, que é contrário à vontade de Deus, contrário à lei de Deus, e também a culpa. Não só a inclinação, mas a culpa. E aí a Bíblia fala assim que Deus, antes de Adão e Eva pecarem, ele deu um alerta. Se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. O resultado da desobediência foi bem claro para Adão e Eva. Se vocês comerem, vocês morrerão. Acabou. Se vocês comerem da árvore da vida, vocês vão ter vida eterna também. Mas eles optaram ali por nós. E muitas vezes a gente para pensar, mas, poxa vida, Adão, eu não lembro de ter votado em Adão para ser meu representante, conforme nós estamos acostumados a fazer para presidente, não é verdade? Mas precisamos tirar uma coisa da nossa cabeça. Quem elege as coisas não somos nós. Não é eu que elejo o presidente e muito menos não é eu que elejo quem vai me representar diante de Deus. É Deus que elege. Tanto é que quando acaba uma votação, talvez você não votou no prefeito da sua cidade, ou no governador do seu estado, ou no presidente da república, e ele foi selecionado. Querendo você ou não, você votou, teve a sua participação, mas quem escolhe no final das contas é Deus que institui as autoridades, é Deus que institui todas as coisas. Então Deus instituiu Adão, e nesse sentido nós podemos dizer que Adão, ele é uma espécie de Cristo. Como assim Cristo? A palavra Christos, no grego, ela significa o ungido, aquele que foi atribuído com autoridade por Deus. E de fato, Adão foi atribuído com autoridade por Deus para representar toda a humanidade. Então, naquele momento, Adão representava toda a humanidade de pelo menos 3 formas. Primeira, biologicamente. Adão é o pai de todos biologicamente. Todos os homens que existiram na face da terra e nós que existimos hoje, somos descendentes diretos de Adão, porque Adão era um homem. Então, ele foi um representante humano. O segundo ponto que Adão também nos representava, Adão nos representava como espécie. Ele nos representava como o biológico, como o ser humano que gerou toda a humanidade, e como espécie, ele era humano, ele representava a gente porque ele era 100% humano. Então ele representava todos nós como o primeiro ser humano. E Deus decidiu que o primeiro ser humano iria escolher sobre a vida eterna ou a morte. E a terceira coisa que ele nos representava era espiritualmente. Adão foi colocado por Deus, que Deus o elegeu como representante geral de toda a humanidade. Então nós fomos representados em Adão. Então quando nós nascemos, nós já nascemos em corrupção herdada e a culpa herdada de Adão, que a consequência é diretamente a morte. Por isso que existe morte, destruição, miséria, tristeza, dor, sofrimento e angústia. É por causa do pecado que entrou na humanidade. Então esse explica tanto da onde nós viemos e o que nós fizemos. A culpa que é dada por nós. E aí nós vamos aí abrir para ver isso daí, Romanos,
capítulo de número 5, os versículos de número 12, que diz justamente isso que eu acabo de dizer. Que diz assim, pelo que, 5:12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, esse é Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte, que é a consequência do pecado, passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Veja, a evidência de que o pecado afetou todos e que Adão representou todos e que diante de Deus todos são pecadores em Adão, esse pecado original, essa corrupção herdada, é de que todos nós morremos. Se o salário do pecado, a consequência do pecado era a morte e nós morremos, então significa que Adão, quando pecou lá atrás, ele estava representando a gente diante de Deus, e Deus considera toda alma vivente, todo ser humano, digno de morte por causa daquilo que Adão fez. Continuando, lendo mais 2 versículos aqui, o 13 e o 14, diz assim, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Em outras palavras, o que ele está dizendo? O pecado é justamente a quebra da lei. E a lei só veio com Moisés. Então, entre Adão e Moisés não havia lei. Então, de certa forma, aqueles homens que viveram nesse intervalo entre Adão e Moisés, a instituição da lei mosaica, a lei que Deus deu para Moisés no Sinai, eles não tinham culpa de quebra da lei, no sentido, porque não existia lei ainda. Então não podia ser imputado para eles o pecado de quebra da lei. Mas, o versículo 14 vai dizer assim, no entanto, contudo, mesmo não havendo lei, a morte reinou desde Adão até Moisés. Nesse intervalo, a morte continuou reinando. Ou seja, mesmo que não havia lei para eles quebrarem nesse intervalo, mesmo assim, a culpa continuou valendo para eles. Ou seja, Adão representou eles, mesmo não havendo lei, já estava feita aí a representatividade como culpado diante de Deus, da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. E esse aquele que havia de vir é Jesus Cristo, ok? Então vamos avançando. De onde viemos, Deus nos criou. Segundo, o que nós fizemos? Nós pecamos em Adão. E não só pecamos em Adão, mas pecamos também na nossa vida. Ou seja, aquela pergunta de Jesus, feita no momento que ele está com a pecadora ali para ser apedrejada. Quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Quer atirar a pedra em Adão? E mostra então você que você nunca pecou. Ele fala assim, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Ou seja, se aquele diz com toda a propriedade, eu não tenho pecado, bate no peito, na verdade a Bíblia está dizendo assim que ele é pecador porque ele está mentindo, porque ele pecou sim. Então mais um pecado para a conta, né? Então, o pecado, nós todos pecamos. E é nesse ponto também que nós somos de igual em conformidade com Adão. Ok? E vejamos, e o que merecemos então? Nós vemos que o pecado trouxe o resultado a morte. Trouxe a morte, beleza. Agora a questão é a seguinte, que morte é essa? A morte aqui, ela tem um duplo significado. Ela tem um significado de morte física, como nós nascemos, crescemos, vivemos e morremos. Morte física. Antes do pecado não existia essa morte física, nem a natural, nem a por consequências trágicas, como doenças ou acidentes. Não existia. A morte não existia antes do pecado. Mas a morte também ela é espiritual. É uma morte que é além da morte física. É uma morte de um estado de condenação, de afastamento da vida. E aqui para afastamento da vida, para você entender esse afastamento da vida, é você entender que Deus é a vida. Então, se afastar de Deus é a morte eterna. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, que todos pecaram, por isso estão destituídos, afastados de Deus. O pecado nos afasta de Deus, nos afasta da vida, por isso a morte espiritual. E eu quero abrir com você aqui, em Mateus, capítulo de número 25, que fala para nós algo talvez que traz um pouco de pulga atrás da orelha. Como eu estou dizendo, nós estamos aqui num culto de ensino, então a ideia é instigar mesmo você, te desafiar, te provocar aí para a gente refletir nessas questões. Então eu quero provocar você com esse texto. Ora, se eu pequei num determinado momento, com uma determinada prática. Agora,
eu mereço a morte para todo sempre? Porque olha só, veja esse versículo comigo. 25:46. Jesus falando aqui. E irão estes para o tormento. Veja, tormento é castigo. E ele diz uma outra palavra que qualifica o tipo de castigo e a duração dele: eterno. Que coisa incrível. Na verdade, que coisa tenebrosa, que dá medo. Muitas religiões até entraram num escândalo tão grande quando fala sobre essa doutrina da punição ou do tormento ou do castigo eterno, que elas não conseguiram aceitar isso porque entendiam da seguinte forma: como que eu posso pagar eternamente um pecado que eu fiz num determinado momento? Como é que eu posso pagar por toda a eternidade no tormento eterno, para todo sempre, sem fim, mais de 700 anos, mais de 1.000.000 de anos, mais de bilhões de anos no nosso tempo cronológico aqui, sendo que eu pequei num período determinado de vida que não passa de 100 anos? Essa é uma questão relevante. Por que eu vou pagar eternamente uma coisa que eu fiz num tempo específico? E a resposta é: a condenação, ela é proporcionalmente àquele que você insultou. Então, por exemplo, eu gosto de sempre ilustrar dessa forma. Se você, por exemplo, vai e comete um crime contra mim, você vai ser preso e você vai pagar ou uma fiança, dependendo do crime, ou você vai ser preso e ficar um tempo lá. Por quê? Porque vai ser relativo a sua condenação a quem ou o que você me denegriu. Ok? Então, como eu sou um ser finito e você é um ser finito, dois seres limitados, então a sua sentença vai ser limitada. Então, para me ilustrar melhor, agora imagina o seguinte: imagina que você vai, eu gosto dessa ilustração, imagina que você está na rua, você está nervoso, está bravo, está lá a Carla nervosa porque não conseguiu entregar o trabalho no tempo certo. Aí ela vai lá e mete a bicuda numa latinha que está na rua, pá, chuta a latinha, ok? Chutou a latinha. Logo em seguida, ela continua andando e no caminho voltando para casa, ela vê um mendigo na rua. Sabe o que ela faz? A mesma bicuda que ela deu na latinha, ela dá no mendigo. Pou! Ok. Ela continua andando. E ela não para por aí, ela está muito revoltada, né, Carla? E aí ela vai e não só dá uma bicuda na latinha, no mendigo, mas ela vê um policial. Sabe o que ela faz? Mete a bicuda no policial. Pou! E ela continua indo. A Carla não está contente ainda. Mas agora vamos imaginar que a Carla voltasse, nessa trajetória, voltasse aí uns 2.100 anos atrás. E ela encontrasse com César, aquele imperador romano. E ela está muito revoltada ainda. E ela vê César ali sendo aplaudido por todos os romanos ali, depois que ele voltou de uma guerra, vencendo o Egito, talvez. Está sendo aclamado pelas multidões e ela vê César, sabe o que ela faz? Ela pensa, vou dar uma bicuda no César. Ela vai e mete a bicuda no César. Pergunta: o que vai acontecer com a Carla depois de ela chutar a latinha? Depois de chutar a latinha, nada. A latinha vale menos do que a Carla, então tudo bem. O máximo que ela vai levar uma bronca e acabou. Se ela chutar um mendigo, o Direitos Humanos vai processá-la. Talvez ela vai ter que pagar uma multa aí. Se ela chutar um policial, o que vai acontecer com a Carla? Desacata a autoridade, ela vai ser presa. Mas, se a Carla chutar César, o imperador de todo o mundo antigo de Roma, o que vai acontecer com a Carla? Ela vai morrer. Se não for torturada antes e assim por sempre. Então, o que essa ilustração quer dizer para mim e para você? A nossa condenação está em proporção com aquele que nós ofendemos. A bicuda foi igual nos 4 casos, mas a diferença foi quem ela insultou. Quando nós pecamos, nós temos que entender isso muito bem. O pecado que nós cometemos, o pecado que nós herdamos, o pecado que nós fazemos dia após dia, ele é um insulto ao Deus eterno. É uma bicuda em Deus. Só que, obviamente, em Deus não dói a bicuda, mas em você, em mim, dói bastante. O castigo eterno
o que nós merecemos é justamente por quem nós ofendemos. Então agora você imagina o tamanho da dignidade de Deus. O tamanho da dignidade da latinha, o tamanho da dignidade do mendigo, o tamanho da dignidade do policial, o tamanho da dignidade de César. É uma proporção. Mas a dignidade de Deus, ela não é uma dignidade que tem uma proporção. Ela é eterna. Ela é para sempre. Ela é sem limite. Ele é perfeito em bondade. Ele é perfeito em misericórdia. Ele é perfeito em justiça. Ele é perfeito em amor. Ele é completa atribuição de tudo que é bom. E ele não é só completo, ele é eterno. Então, quando nós insultamos a Deus, quando nós referimos a Deus uma discórdia, quando nós levamos Ele como se não fosse nada, quando nós desprezamos a Deus, isso não pode não só não ficar impune, como precisa ser punido com a mesma consonância com quem foi desacatado, com eterna punição. É por isso que a eternidade do inferno, ela mostra justamente a proporção de quem nós estamos insultando com o nosso pecado. Agora a pergunta que eu faço para você é, você acha que em 500 anos, pelo pecado que você e eu pecamos contra Deus, podemos pagar a dignidade de Deus? Será que um pouco de sofrimento em 1000 anos seria suficiente para pagar o tanto da desonra eterna que nós colocamos contra o Deus que tem dignidade eterna? Não. Por isso, respondendo à pergunta, o que nós merecemos é o castigo eterno. É o castigo eterno. Isso é justo. Isso é justo. E quem poderia então pagar pela dignidade de Deus? Uma dignidade eterna. A resposta é: ninguém. Ninguém pode pagar. Em Salmos, não vou lembrar agora o capítulo, ele diz que a alma do justo vale mais do que muitas coisas. Quem pode pagar por ela? Ele vai dizer, o salmista. Ela é tão cara, tão valiosa, que ninguém pode pagar. É algo muito grande. E quando nós desonramos essa vida, essa alma que Deus nos deu com o pecado, nós merecemos então condenação eterna. Então, respondendo à quarta pergunta, por que eterno? Por causa disso. Por causa que nós desonramos o Deus que tem dignidade eterna. É duro? Não, não é duro, queridos. Na verdade é justo. É justo. Se nós tivéssemos prevaricado contra uns aos outros, seria uma coisa. E para isso existe cadeia, existe fiança, existe uma série de coisas, multa, quando você desonra um guarda, alguma coisa assim. Mas quando você desonra a Deus, a coisa é um pouco mais profunda. Então, a pergunta quarta é a seguinte: quem pode então pagar a eternidade que ficamos devedores de Deus? Ou nós pagamos eternamente no inferno, ou alguém teria que pagar essa multa. E aqui entra então a nossa pergunta-chave da nossa questão aqui. Por que, afinal, Jesus morreu? Por que Jesus então teve que se fazer carne? E a resposta está justamente nessa compreensão que nós tivemos. Existiu um início, um representante 100% humano, que foi elegido por Deus, que representou a humanidade em escolher o caminho da corrupção e da culpa e do desacato a Deus. Porém, então, precisou de alguém para que pudéssemos, de certa forma, compensar esse dano da ofensa contra Deus. Precisávamos de alguém que tivesse a dignidade tão eterna quanto a de Deus. E a dignidade tão eterna quanto a de Deus não pode ser minha e sua. Por mais que a nossa alma seja valiosa, Deus vale muito mais do que todos nós juntos. Então, por isso, precisava de alguém que fosse tanto representar o homem integralmente, com uma humanidade perfeita e total, ou seja, 100% homem, para representar assim como Adão nos representou e elegido por Deus, como também precisaria ter uma dignidade eterna e infinita como a de Deus. E aí nós falamos sobre a doutrina da natureza hipostática de Cristo, onde as duas naturezas de Cristo são colocadas em Jesus. A natureza 100% divina, com a dignidade 100%,
com a plenitude de tudo que existe, e a humanidade 100% também atribuída a ele. Com uma só pessoa, mas com duas naturezas, natureza divina e espiritual, ou melhor, humana, divina e humana. E aí a pergunta é, Jesus teve que morrer por quê? Se nós tínhamos que pagar eternamente no inferno aquilo que nós fizemos contra Deus, somente Cristo, o elegido em humanidade, novamente aquela ideia de eleição, é Deus que elege Cristo e o unge, por isso ele é o Cristo, o Messias, aquele que foi ungido por Deus, para quê? Para representar a humanidade. E quando ele representa a humanidade na sua humanidade, ele faz o quê? Ele morre. Para quê? Para que nós, na nossa ofensa, pudéssemos atribuir a ele toda a culpa. Ele levasse toda a culpa nossa, e aí ele pudesse pagar de uma vez por todas, com a sua dignidade eterna, pela morte que ele levou na cruz, pudesse pagar a fiança que nós estamos devendo eternamente para Deus. Quando Cristo, na sua dignidade eterna, chega e morre, e leva todos os pecados daqueles que creem nele, ele está pagando de uma vez por todas, como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele se doa e fala para Deus, agora está pago a fiança de todos aqueles que pecaram e tinham o débito infinito contigo, porque agora eu paguei, morrendo no lugar deles. Se nós tínhamos que ter a morte eterna, o castigo eterno, Cristo levou isso de uma vez por todas. Nós demoraríamos a eternidade para pagar no inferno a culpa que nós tínhamos diante de Deus. Cristo, de uma vez por todas, por causa da sua dignidade, pagou de uma vez por todas e financiou completamente a nossa culpa contra Deus. Você entende o valor disso, queridos? Jesus veio aqui na terra para, de fato, levar o nosso pecado e nos tirar de toda a condenação. Vejamos, 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 24. Olha o que esse texto vai dizer para nós. 2 Pedro 2, 24. Desculpa, é 1 Pedro 2, 24. Estou olhando aqui, nem tem 24 no 2 Pedro. Levando ele mesmo, quem? Jesus, em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Ele está lembrando aqui de Isaías 53, quando o servo ungido, o Messias prometido, que agora, no caso aqui de Pedro, já tinha consumado o ato da salvação, ele então, de fato, está lembrando que ele foi moído pelas nossas iniquidades, que ele foi oferecido como libação, que ele foi oferecido como o criminoso no nosso lugar. Enquanto nós pecamos, ele levou a culpa. Estava assistindo um filme ontem na Globo, O Milagre da Cela 7, acho que alguns já assistiram. O que acontece é que um inocente, no caso em certa medida ilustra bem. Uma pessoa que era inocente, estava sendo condenada, mas um condenado decidiu então dar a sua vida, queria ser enforcado por conta de ter matado supostamente uma menina. Um do companheiro da cela desse rapaz, vendo que ele era inocente, foi lá e decidiu ser enforcado no lugar do rapaz que era inocente. É fácil até você entregar a vida por um inocente. É uma questão bonita até, honrosa. Eu entreguei a minha vida por aquele cara porque ele era inocente. É bonito. Mas o caso que a Bíblia nos conta é um caso inverso. A Bíblia fala assim que Deus derramou o seu sangue e morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. O inverso aconteceu na justiça de Deus. Nós que merecíamos ser enforcados fomos substituídos por um justo, por alguém que não tinha pecado nenhum. E aqui o texto fala para nós que nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas ele levou no seu corpo toda a condenação. Então, quando nós falamos assim que Jesus, aquela resposta clichê,
que todo mundo diz, por que Jesus morreu? Eu falo assim, para me salvar. A pergunta tem que ser, às vezes, muitas vezes melhorada. Salvar do quê? Salvar é um sinônimo de resgate. É resgatar. É quando um bombeiro vê alguém em perigo e ele coloca a sua vida em risco para salvar aquela pessoa do perigo. No caso, Cristo resgatou nós da morte eterna, pagando o preço para que não só fôssemos resgatados, mas fôssemos justificados, para que diante do tribunal de Deus, na hora de bater a sentença e nos condenar para a morte eterna por causa do crime que cometemos contra Deus, nós fôssemos justificados, fôssemos colocados como justos, fôssemos colocados como pessoas que não têm pecado, porque Cristo levou sobre si, no madeiro, para que nós, mortos dos nossos pecados, pudéssemos viver para a justiça. Esse é o propósito. Por que Jesus morreu? Para que eu e você tivéssemos vida, e tivéssemos vida com abundância. Para que nós não morrêssemos, para que nós não pagássemos o preço. Crente não paga o preço. Tira esse vocabulário chulo do seu dicionário. Pastor, eu estou pagando o preço. Crente não paga o preço, querido. A gente não paga o preço nenhum. Já foi pago o preço. O preço foi o preço do justo morrendo na cruz, que nós pela fé fomos imputados como justos, e agora nós fomos atribuídos como santos, como justos, como limpos, como agora não devendo nada para Deus. É por isso que a Bíblia fala assim que a gente deve crer somente em Cristo, porque essa justiça ela é imputada por meio da fé. Quando eu e você confessamos a Cristo, então nós somos colocados então como justificados. É pela fé. Quando você confia que Cristo levou os seus pecados sobre a cruz e que Ele é o único que tem capacidade para isso, que Ele é o único que tem dignidade para isso, que é o único que teve coragem para isso. E cabe ainda outra coisa, só Ele poderia fazer isso. Ninguém tem dignidade eterna. Nenhum anjo poderia se sacrificar por nós. Ele não teria capacidade de pagar completamente, de uma vez por todas, o débito que nós tínhamos com Deus. Porque Jesus morreu para pagar nossas contas. Nossas contas diante de Deus. Jesus morreu, e eu quero dizer aqui algumas coisas que a gente aprende por implicação disso daí. Primeira coisa, respondendo a pergunta de forma objetiva. Por que Jesus morreu? Jesus morreu por amor. A Bíblia fala assim que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Primeiro motivo, Jesus morreu por amor. Ele veio por voluntariedade. Ele te amou, Ele me amou, Ele amou a justiça, Ele se entregou para pagar o preço, para que eu e você não viéssemos morrer, mas tivéssemos a vida eterna. É amor. Motivação mais bela que essa? Não existe. Sofrer, como eu estava dizendo para minha esposa ontem, sofrer é só para quem ama. Quem não ama não sofre, mas quem ama sofre muito. Por isso que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, né? Tudo sofre. Então, queridos, Jesus sofreu, morreu por amor. Segunda coisa, por que Jesus morreu? Ele morreu por justiça. Não existia outra forma de pagar o débito se não fosse por meio de alguém de dignidade eterna. E só Cristo tinha essa dignidade eterna. Só 3 pessoas têm a dignidade eterna para pagar o débito. Deus, Pai, Espírito Santo, Deus Espírito Santo, e Deus, Filho, Jesus Cristo. O Pai enviou o Filho e o Espírito Santo faz o trabalho da regeneração. Deus nos amou. A Trindade nos amou e nos deu a vida e pagou o preço para que ela mesma fosse saciada a justiça de Deus. Então Jesus morreu por justiça também. Outra forma de responder também essa pergunta é: Jesus morreu por excelência. Excelência por quê? Porque Ele é o único digno. Único digno. Porque a obra da salvação é algo esplêndido, é algo lindo, é algo incrível, é algo para aplaudir de pé, é algo para parar e ficar a eternidade aplaudindo a grandeza e a voluntariedade e esse amor e essa justiça perfeita. Porque Ele fez o único que poderia fazer algo tão belíssimo e tão grande e tão incrível. Então é por excelência.
porque só Ele tinha esse poder. É por isso que nós devemos glorificar a Cristo o tempo todo pela sua obra redentora. É por isso que nós devemos, como criaturas e agora chamados de filhos de Deus, devemos nos dobrar com toda reverência, cuidado e alegria e exaltar o nome do Senhor com cânticos, com uma vida de santidade, com uma vida de busca sincera, porque Ele foi o único por excelência que se entregou por mim e por você, o único digno, tanto de morrer, de ressuscitar e de nos representar diante de Deus. Ninguém mais poderia representar você, ninguém poderia mais representar eu, só Jesus. E Ele quis fazer isso, por amor, por justiça e por excelência. Morreu para salvação. Ele morreu para nos libertar, para nos resgatar da condenação certa que tínhamos de perecer eternamente no inferno, pagando a dívida que nós cometemos por vontade própria. Por vontade própria. Ora, Jesus morreu pelo seu reino. Cristo morreu para regenerar todas as coisas. Cristo morreu para reinar. Cristo morreu para fazer o seu reino notório aqui na terra. Se por um lado nós confiássemos no homem, eu acredito que essa história nos leva justamente a essa reflexão. Se nós confiássemos no homem como eterno redentor, a história já nos diz que isso falhou. Como? Adão. Adão foi o primeiro Cristo, foi o primeiro ungido para nos representar, e falhou. Se nós colocarmos a nossa expectativa no homem para nos salvar, para nos fazer alguém melhor, para nos transformar, para nos liderar, nós vamos estar sempre fadados ao erro, ao fracasso, à desonra. Mas se nós entendemos que Jesus morreu para o seu reino, nós vamos entender que Ele deve ser de fato o representante, o cuidador e o excelentíssimo das nossas vidas. Ele deve ser de fato aquele que para nos representar como governador, como rei, como autoridade suprema sobre todos nós. Ele inaugurou o seu reino para que nós sejamos os seus súditos e seus servos fiéis. Por quê? Porque Ele fez isso por nós. Um rei que não exige de nós, vamos dizer assim, fidelidade. Ele é fiel conosco primeiro. Ele não pede só amor, Ele dá amor para depois nós amarmos a Ele. É um reino, Ele morreu para que nós sejamos parte do seu reino e possamos nos entregar para Ele e sermos como súditos e amigos fiéis do Senhor Jesus. Ele morreu para os seus filhos. Cristo morreu pensando em mim e em você. Isso é algo incrível de ver. Quando nós pegamos a doutrina da eleição, quando nós pegamos Efésios 1, 4, quando fala assim que ele deu a sua vida pelos eleitos. Antes da fundação do mundo, nós já estávamos nele, eleitos, escolhidos, selecionados. Quando ele morre, ele estava pensando especificamente sobre mim e sobre você, para nos tornar filhos de Deus, para nos tirar da condenação e da inimizade com Deus. Cristo morreu por nós, filhos dele, pela sua igreja. Ele morreu porque ele quis. Acho isso lindo. Por que Jesus morreu? Porque Ele quis. Jesus mesmo vai dizer, a minha vida, eu a tenho, ninguém tira de mim. Ele é o dono da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala assim, ninguém tira a vida de mim não. Está pensando o quê? Você acha que os romanos, igual eu vi uma postagem esses dias aí, nós temos que pensar muito bem sobre o autoritarismo, porque ele tirou a vida até mente de Jesus. Não tirou nada. Realmente o totalitarismo não é uma coisa boa, é uma coisa terrível, pecaminosa e tudo mais. Mas mais do que isso, a reflexão é outra. Cristo, ninguém tira a vida de Cristo. Cristo deu porque Ele quis. Ele vai dizer assim, Ele deu para os seus amigos. Não há amigo melhor que esse que dá a sua vida aos seus amigos. Não há amor maior que esse, daquele que dá a vida pelos seus amigos. Cristo morreu porque quis. Por que Cristo morreu? Porque Ele quis. Ele quis dar e deu sua vida voluntariamente. E por último, Jesus morreu para ser o nosso Senhor. Eu quero convidar você, lembrando disso, refletindo sobre por que Jesus morreu, lembrando dessa salvação, não só lembrando da morte de Cristo, porque nós temos que lembrar também a ressurreição. Que Cristo ressurgiu dos mortos justamente para quê?
para que nós tivéssemos esperança, porque ele venceu a morte. E porque ele venceu a morte, porque ele pagou completamente, então ele pôde viver. O pecado traz a morte, certo? Quando o pecado foi, de fato, terminado, foi quitado por Cristo, então ele foi ressuscitado. Voltou com a carta, com comprovante fiscal de que toda a dívida estava paga. Agora nós somos chamados a sermos servos do Senhor. Somos chamados a ser filhos do seu reino. Somos chamados a sermos obedientes, a andarmos em justiça, como nós lemos aqui em Pedro, para viver para a justiça, andar em dignidade de vida, para não pecarmos mais, porque o Senhor que nos salvou do pecado, da condenação do pecado, agora nos chama para viver uma vida em santidade, uma vida de total devoção ao Senhor. Por isso eu quero convidar você a refletir sobre isso, lembrar do amor de Deus, lembrar da sua justiça, lembrar da sua excelência, da sua salvação, lembrar do seu reino, lembrar que nós somos seus filhos, lembrar que ele quis fazer isso voluntariamente e que ele é o nosso Senhor. E para isso nós possamos nos dedicar cada vez mais a ele, entregando nossas vidas a ele, lembrando e glorificando a ele como ele merece, porque a dívida foi paga. Jesus morreu porque ele quis, porque ele te amou, porque ele me amou, porque ele é o nosso Senhor. Amém?